anda logo. Como é que é o acampamento dele? Tem muita gente lá? Eu posso sozinho? Merda, Kratos! Ei, garoto, acorde. Foi a primeira coisa que Gavi ouvira após abrir os seus olhos desfocados. Ele levou alguns segundos para entender que estava preso atrás de tábuas muito bem amalgamadas, mas demorou mais tempo ainda para notar que, além delas, das tábuas, havia alguém o observando. Estreitou os olhos. Chapéu, botas, colete de caça, um cigarro aceso iluminando o rosto. Esse era o aspecto rústico do sujeito que observava Gavi naquele momento. Merda, garoto. Acorda pra vida. Preciso de você lúcido. Te garanto que o Tesla poderia ter pegado muito mais pesado com você. Então o sujeito se levantou devagar. Mas não pegou. Ah, com certeza não. Gavi tentava organizar os seus pensamentos enquanto o sujeito de chapéu gastava seu tempo o observando e fumando. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, então decidira não falar nada, o que provavelmente fora o seu primeiro grande erro da noite. Porque... um balde d'água, segurado por outro homem no recinto, foi despejado rudemente sobre seu rosto, o que fez com que Gavi recuperasse sua sanidade muito rápido. Eu estava de plano de deixar você beber dessa água, mas você não quis colaborar. Argumentou o homem, soltando fumaça quente no rosto gelado de Gavi. Agora, caso você ainda não tenha notado o que está acontecendo aqui, eu queria que você se apresentasse, coisa que você não fez, porque estava muito ocupado pensando em alguma merda por aí. Então, fui obrigado a despejar a água no senhor. Gavi. Ele o respondeu, tremendo. O que eu tô fazendo aqui? O sujeito sorriu e retirou do bolso algo muito familiar. Hoje, parto em busca dos viajantes. A ideia é seguir direção instruída pelo DDV até chegar no lugar viável e isolado o suficiente para aguardar alguma aparição. O homem leu tudo aquilo no bloco de notas de Gavi, o que o fez apalpar os próprios bolsos como reflexo. Eles haviam pegado. Sabe, apesar dessa sua caligrafia terrível, te achei um cara curioso, Sr. Gavi. Não é todo dia que eu vejo alguém chegando nessas terras carregando caprichos como anotações ou caixas estranhas nas costas. Tesla, traz pra cá. Então fora colocado diante deles, por um segundo homem, nada mais nada menos que o detector de viajantes. Então tem essa caixa, que foi com certeza o que mais me intrigou nessa história toda. Mais até que aquela sua acompanhante ruiva. Foi então que Gavi se lembrou de Holly. A garota estava ao seu lado quando ele fora nocauteado. Ah, não se preocupe. Ela está bem. Melhor que você. Pelo menos mais seca, eu arrisco dizer. O negócio aqui é isso. Veja bem, olhando pra mim, o que você deduz que eu sou? Como assim? O que eu sou, garoto? Ah, sei lá, um fazendeiro. Fazendeiro? Sério, garoto? Gavi ouviu risadas maliciosas ecoarem por entre as árvores e a escuridão. Tinha muita gente ali. Ah, vamos lá, garoto.
Você tem mais uma chance. Não tá tão difícil assim. Mas com certeza estava. Gavi estava preso, Holly provavelmente teve o mesmo destino. E ele estava ali, tremendo de frio, sendo oprimido por um homem assustador e vendo seu DDV, sua ferramenta principal e a mais valiosa, em mãos erradas. Como tudo pôde ter se desencaminhado daquele jeito e tão rápido? Mas agora, ele tinha que olhar aquele homem rude e descobrir o que ele era. Foi quando Gavi notou o tamanho do trabuco que o caipira carregava nas costas. Uma espingarda de caça. Caçador. Ele ofegou. Muito bom, garoto. Você acertou. Sou um caçador. Eu e todo o pessoal aqui, praticamente. Nós caçamos coisas. E também temos pessoas muito escoladas por aqui. Pessoas que examinaram sua caixa e concluíram que ela pode ser algo muito importante numa caçada. E nós estamos numa caçada, Sr. Gavi. O que vocês procuram? Indagou Gavi, mas se arrependeu de tê-lo feito imediatamente. E isso não é óbvio para você, criança? Mais fumaça fora expelida. Para alguém que vem num lugar como este, carregando algo como essa caixa aí, o objetivo não é nem um pouco vago. Procuramos o que você procura, possivelmente. Era isso. Aqueles caçadores também estavam em busca dos viajantes. Porém, a julgar pela tirania, estariam planejando algo bem diferente para os espécimes. Algo que com certeza passava longe de apenas contato. A julgar por essa sua cara de quem está se borrando todo, você deve ter captado essa mensagem. Ele se aproximou milimetricamente mais. Agora ouça bem. Começamos com o pé esquerdo ali atrás. Com você entrando aqui nas nossas terras sem permissão e nós tendo que tomar providências. Mas como eu disse, você é um carinha interessante. Onde você quer chegar? Gavi pareceu mais rude do que gostaria. Aquilo lhe rendeu um olhar demorado, muito peculiar por parte do caçador. Bom, Sr. Gavi, eu quero que você use toda essa sua sabedoria e essa sua caixa esquisita aqui também para trabalhar para mim. Ele não podia aceitar aquilo. Não iria contribuir com toda aquela maldade. Mas se não o fizesse... Você só precisa botar essa coisa aqui para funcionar para nós. E apontou para o DDV. E então fazemos nosso trabalho. Você estuda ou faz, seja lá o que tiver vindo fazer com meus espécimes, e todos saímos ganhando. E se eu não... Ele teve que se encher de coragem para terminar a frase. E se eu não aceitar? Foi tudo muito rápido. Em um segundo, o caçador o encarava. E no seguinte, um cano gelado de uma espingarda tocava sua cabeça. Simples assim, jovem Gavi. Você morre. A garota morre. E nós, ocasionalmente, descobrimos como funciona essa merda aqui e fazemos tudo por nós mesmos. E então... O que vai ser, garoto? Era tudo o que ele menos queria na vida. Ferir os viajantes ou contribuir para aquilo. Mas se não o fizesse, não só ele iria morrer, mas Holly também. Estava além de sua escolha. Agora se tratava da vida de outra pessoa também. De repente, o som que Gavi conhecia muito bem e que odiara por muito tempo irrompeu-se na escuridão. A melodia de um violino. Ethan, a garota! Dizia a voz de um dos caçadores sem rosto na escuridão. Ethan sumiu atrás da jaula de Gavi, deixando-o sozinho, como se ele fosse uma atração de zoológico que já perdera a graça. Eu não disse pra tirar o instrumento da garota, Tesla? Nós tiramos, só que... A voz distante de um dos caçadores tentava explicar. Muitos vultos de caçadores no escuro corriam para a mesma direção que o tal Ethan, deixando Gavi sozinho ali, mas com o DDV bem à sua frente. Ele olhou em volta para se certificar de que não estava sendo observado por mais ninguém. Então passou sua mão por entre as tábuas. Havia muita sujeira ali perto. Galhos, pedras. Talvez se ele alcançasse algo suficientemente grande e forte, uma pedra grande o suficiente ou um pedaço de tronco parrudo, poderia bater nas tábuas até elas cederem. Gavi fazia muita força para alcançar algo, mas foi só quando ele fechou os olhos para aplicar toda a sua força e alcançar o que estava além da jaula que ele sentiu a madeira ceder do lugar. Sentiu sua cara bater na terra e folhas secas. Estava livre. Gavi checou rápido em volta. De fato, estava fora de seu cativeiro, mas ele quis voltar para a jaula quando sentiu uma mão puxar o seu colarinho de maneira sufocante e arrastá-lo dali. Gavi simplesmente quis morrer de uma vez quando ouviu
ouviu a voz irada de Ethan murmurar para si mesmo. Vocês devem achar que eu estou de brincadeira, não é? De repente, ele fora arremessado na direção de uma árvore, onde bateu com as costas desconfortavelmente. Onde vocês estão instalados? Gavi sentiu novamente a arma chegar muito perto de sua cabeça. O desespero tomou conta de si. Foi o som que a mão pesada de Ethan fez indo de encontro ao rosto do conspirador. Onde fica? Por que quer saber? Eu não sei, não temos instalação. Agora não tinha mais volta. Dessa vez, um soco acertou o meio do rosto de Gavi, fazendo com que a parte de trás de sua cabeça batesse contra a árvore, o que o deixou tonto. Você não está entendendo a seriedade do que está acontecendo aqui, seu saco de estrume. Ele falava cutucando o cano da arma com força na cabeça dolorida de Gavi. Sua amiguinha acaba de fugir. Sumiu! Pra onde ela foi? Eu não sei. Não temos sede nenhuma aqui. Acabamos de chegar. Eu não tinha um plano de fuga algum caso as coisas dessem errado por aqui. Não! Eu lá ia saber que haveria um bando de caçadores nessa droga de floresta? Tá pedindo pra eu acreditar que você viria justamente pra essas terras caçar espécimes sem plano algum? Quer mesmo que eu acredite nisso? E essa foi a segunda grande decisão errada que Gavi tomara naquela noite. Ele se moveu rápido, tão abruptamente que houve tempo de se levantar dali e se esconder do outro lado da árvore antes de Ethan atirar. Antes mesmo do som do tiro do caçador parar de ecoar, Gavi já estava correndo dali com toda a força que suas pernas podiam imprimir. Porém, aquela fora a corrida mais curta que o conspirador já ousara correr. E estranha também. Pois alguns metros dali, Gavi podia jurar que, enquanto corria, viu um vulto atravessar o seu caminho muito rápido. Um vulto negro, grande e que passou tão rápido ao ponto de assustar o nosso protagonista, que tropeçou e caiu ali mesmo. Rápido, grande, assustador ou não, Gavi não pôde concluir naquele momento, pois sentiu o cano gelado da arma de Ethan tocar o topo de sua cabeça. As botas sujas do caçador entraram em seu campo de visão. Gavi sabia o que viria a seguir. E sabia também que depois daquilo não haveria mais nada. Então fechou os olhos, chorando. Eu não queria ter de fazer isso. Principalmente você sendo tão valioso. Mas... Era estranho. Ele ainda sentia o seu corpo. Sentia que estava ali. Então tentou abrir os olhos. E se surpreendeu quando descobriu que conseguia fazê-lo. O tiro de fato havia sido disparado. Mas não nele. Ethan não estava mais sobre Gavi. Estava, porém, a alguns metros dali. De costas para ele, apontando a arma para a floresta. Por quê? Deve ser só um alarme falso. Eu saberia se fosse um deles. Tudo bem, cambada. Não é nada. Murmurou a voz grave de Ethan. Seja lá que espécie de dádiva fora aquele alarme falso, era melhor Gavi a aproveitar imediatamente. Ele começou a se esgueirar para longe, fazendo o mínimo ruído possível. Porém... Nem pense em fugir, garoto. Eu não me esqueci de você nem por um segundo. Ethan apontava a arma para ele. Gavi trincou os dentes, mas naquele momento... Um clarão alaranjado coloriu o arvoredo atrás dos dois personagens. O conspirador se virou para o som de fogo, tiros e vozes que bradavam xingamentos, ordens e coisas como "A sombra está aqui" ou "Chamem Ethan". Era algum tipo de ataque ao acampamento? Quem estaria atacando? Teria algo a ver com aquele vulto? Ethan parecia dividido entre ir ajudar os seus comparsas ou manter os olhos em Gavi. O conspirador então aproveitou o seu segundo milagre da noite e fugiu dali com tudo o que tinha de força concentrada em suas pernas. Quando o tiro levantou poeira bem ao lado dele, o conspirador conseguiu correr como nunca o fizera antes. Outro tiro. Este só não acertara Gavi porque naquele exato momento ele caíra, pois havia entrado em uma área de depressão. Mas aquilo não diminuíra sua velocidade, muito pelo contrário, o acelerou ainda mais, pois ele começou a descer rolando, colina abaixo, sentindo hematomas se propagarem por todo o seu corpo. Mas depois de uns metros conseguiu voltar a correr de pé.
Gavi afastou um arbusto do rosto enquanto descia colina abaixo. Ethan descia atrás, a arma calibre 12 nos braços apontada para frente, soltando, vez ou outra, um tiro ocasional que estourava os caules dos pinheiros ao redor de Gavi, que fugia, pensando sobretudo onde havia se metido. Não sabia para que lado corria, só sabia que tinha que fugir. Depois pensaria no resto. Depois pararia para se perguntar onde Holly poderia estar, onde ele ia chegar se continuasse naquela direção e, o mais importante, como ia recuperar o seu equipamento. Sem ele não havia como encontrar nada do que viera procurar. Mais estilhaços de madeira voaram em seu rosto, arranhando seus óculos redondos já quebrados. Enquanto ele corria e se fixava em seus meio-pensamentos confusos, acabou não vendo um grande toco que entrara em seu caminho, o que o fez tropeçar e cair dentro de um arbusto. Sentiu centenas de ramos lhe cortarem o rosto, mas decidiu ficar por ali, usando os arbustos como esconderijo, imóvel. Gavi observou por uma fresta entre as folhas. Ethan estava a alguns metros dali. Esquadrinhou todos os cantos antes de sumir floresta adentro por um caminho à esquerda. O conspirador esperou ali por mais de 1 minuto, até sair pelo outro lado do arbusto, se esgueirando pela floresta, tentando colocar o máximo de distância possível entre ele e o caçador, até que... Gavi se sobressaltou no mesmo segundo, mas ficou imóvel em seguida, observando cada canto com sua visão periférica. Aqui em cima. Fale baixo, você não quer que aqueles caçadores te percebam aqui. Gavi olhou para cima com cautela e quase se assustou com o que viu. É simples. Você levanta a voz, eu atiro. Você fala baixinho e responde minhas perguntas. Daí eu te ajudo. Agora me diga, por que está fugindo deles? Era uma garota, sentada no galho de uma árvore, mirando em sua direção uma enorme espingarda, ainda maior que a de Ethan. Por quê? Fala baixo, seu estúpido. Ok. Estou fugindo porque eles me prenderam. Bateram em mim, me roubaram. Ela então desceu da árvore em um salto, aterrissando com leveza no solo. Como você... Como é possível que você tenha escapado deles? A garota estreitou seus olhos castanhos. Ficou uma loucura por lá. Fogo, tiros, sombras, tava tudo... Sombras? De repente, a garota pareceu muito preocupada. Venha comigo. E então ela começou a andar a passos muito rápidos e, entretanto, leves pela floresta. Gavi a seguiu, não tendo muito o que fazer. Qual é o seu nome? Que tal concentrar-se em não fazer tanto barulho? Assim dá pra te ouvir no raio de 10 quilômetros. Mas... O meu nome é Emily. Os dois continuaram andando em silêncio por uns 10 minutos, ou quase isso, até chegarem numa clareira, onde havia um casebre muito velho. Fazia parecer que era abandonado, mas Emily entrou sem cerimônia. Tivemos sorte. Nenhum caçador indesejado fazendo ronda ou troços. Assim que Gavi atravessou a soleira, ela fechou a porta. Troços? Sim, se sua história estiver certa, o acampamento dos caçadores deve ter sido atacado por eles. Como sabe que foram eles os atacantes? Você mencionou sombras, não foi? É o que eles são. Sombras. São uma das várias espécies de criaturas que sobrevivem nessa floresta. E elas com certeza estão revoltadas com os caçadores. E nem precisa explicar o porquê. Mas... eu não entendo. Não era pra esse ataque estar acontecendo. Mesmo mortais, os troços nunca atacam um grupo tão grande como aquele. Tem alguma coisa aí. Que noite maluca estava sendo aquela? Luzes, caçadores, troços, florestas. Preciso sair. Disse Emily do nada, decidida. Hã? Mas... Eu volto logo. Fique aqui. Estará seguro. Ela falava isso enquanto colocava sua enorme arma nas costas outra vez e caminhava na direção da porta. Porém, antes de mais nada, a porta do casebre se escancarou com violência e a silhueta de um homem de chapéu tornara-se visível. Ethan. Enquanto isso, do outro lado da floresta, um som agitado cortava o silêncio barulhento da noite silvestre. Passos rápidos de alguém que corria em disparada pelo arvoredo. Mas não era apenas passos rápidos que compunham o som daquela noite. Havia também um grunhido selvagem que acompanhava o som de passos desconfortavelmente de perto. Holly fugia de uma sombra, enquanto seu braço cortado sangrava.